no vídeo, estudando para concurso público da SP Águas, haverá questões, uma simples, uma muito difícil, pelo menos a meu ver, e esta começando o vídeo. E o assunto é o regimento interno da SP Águas, modelo questão, tipo de questão que bancas gostam bastante. São itens, você lê o enunciado com atenção, não tem como... Galera, de verdade, se estudou essa de média complexidade, você precisa garantir o ponto. Houve inscrita do canal, fiquei bastante feliz, forneceu feedback e, em outro vídeo, nos comentários disse: simples demais, a banca vai exigir um pouco mais de candidatos muito bem preparados, porque cargos importantes na agência, vamos lá, conforme o regimento, a SP Águas possui unidades administrativas que são subordinadas ao conselho diretor. E ainda de acordo com o regimento, serão vinculadas hierarquicamente, e aí você vê 5 itens, média complexidade, porque geralmente bancas colocam 3 ou 4 itens. Eu aqui pus 5 itens porque são 5 lá no regimento. Então, o intuito principal é o estudo. Por que tirar algo que está no regimento se esse momento é de preparação? Então, você vê o item 1, e porque disse aqui, ó, unidades vinculadas hierarquicamente. Então, as respectivas divisões são subordinadas às superintendências. É assim que você precisa ler. Ao diretor-presidente. Quem é que se subordina a esse diretor-presidente? As superintendências administrativas de segurança hídrica, de regulação, de fiscalização e de unidades descentralizadas. No 3, item 3, quer dizer que vinculadas às gerências, em termos hierárquicos, estão as respectivas superintendências. E vinculadas aos diretores, a respectiva assessoria técnica de diretoria e ao conselho diretor, tão importante na agência, vinculadas às unidades administrativas, conselho da presidência, assessoria especial do gabinete, assessoria de planejamento estratégico, assessoria de qualidade regulatória e assessoria de comunicação. Você viu isso no regimento interno da Agência de Águas do Estado de São Paulo. E aí, você estudou muito bem. Você, galera, de verdade, turma, lá na prova pode rabiscar o caderno de prova. No item 1, se realmente as divisões são subordinadas, melhor dizendo, as divisões são vinculadas hierarquicamente às superintendências, você aqui ao lado coloca a letra C. C de certo, correto? Mesmo raciocínio na afirmativa 2 está certa ou errada? E aí você coloca um Ezinho ou um Czinho. E assim por diante. Por quê? Olha o núcleo da questão. Estão corretos os seguintes itens. Se você, por exemplo, marcou 3 como um item errado, você já olha nas alternativas. Imaginando, é hipotético. 3 estaria errado. Então, a alternativa B não pode ser, porque nos informa que todos os itens estão corretos. Na sua prova você grifou. É verdade que todos estão corretos? Não, como eu disse, hipoteticamente você marcou que o item 3 está errado. Então, não há como todos estarem certos. 3, 4 e 5. C você riscaria? Também riscaria a alternativa escola, porque tem o item 3 e o núcleo diz: estão corretos os itens. 3, você hipoteticamente diz que está errado. Então não pode ser também a alternativa E. Você ficaria entre A de amor e D de dado.
Mas, para não perdermos tempo, você vê fundamentação no artigo 5º, fala que a SP Águas possui unidades administrativas e são 10. Há vídeo aqui no canal que eu mostro para você uma dica, um macete, um bizu, para você guardar as unidades administrativas. Cuidado, grave, decore os órgãos superiores da agência. Unidades administrativas, digamos assim, entre aspas, abaixo dos órgãos superiores. O conselho diretor é um órgão superior. E o parágrafo 1º do artigo 5º do regimento fala: serão vinculadas hierarquicamente. Eu marquei na cor azul que a respectiva assessoria de diretoria é vinculada hierarquicamente aos diretores e é uma assessoria técnica. Isso é fácil de você guardar. Agora, pense, as divisões são vinculadas hierarquicamente às gerências. As gerências são vinculadas hierarquicamente às superintendências. E depois, com mais palavras, você vê diretor-presidente vinculada a ele ou vinculado hierarquicamente ao diretor-presidente, o gabinete da presidência, galera. Faz bastante sentido. Agora, ao conselho diretor, superintendências. E aí cita pra gente superintendência administrativa, superintendência de segurança hídrica, superintendência de regulação, superintendência de fiscalização e superintendência de unidades descentralizadas. Então, as superintendências vinculadas hierarquicamente ao conselho diretor, as gerências vinculadas às superintendências, as divisões vinculadas às gerências. Eu sei que você, no início dos estudos, talvez se confunda com os nomes divisões, gerências, superintendências, pelo menos grave a sequência. Você tem as superintendências, abaixo delas as gerências, abaixo das gerências as divisões e acima das superintendências, turminha, galerinha. Você viu aqui no item 3 do parágrafo 1º do artigo 5º, o conselho diretor. Então, pense, divisões são vinculadas hierarquicamente às gerências. As gerências vinculadas hierarquicamente às superintendências e as superintendências vinculadas hierarquicamente ao conselho diretor. Com isso, muito bem embasados, nós conseguimos marcar as questões. Quer dizer que as divisões são vinculadas hierarquicamente às superintendências? Não, você viu. Superintendências, gerências, divisões. SGD. Guarde. SGD. Divisões vinculadas às gerências. Gerências vinculadas às superintendências. Superintendências vinculadas ao conselho diretor. E aí é fácil de guardar. Assessoria de diretoria vinculada a diretores. E aí você guarda gabinete, assessorias, outras assessorias vinculadas ao diretor-presidente. Então você observa, as superintendências são vinculadas às gerências? Não, as gerências. Elas estão abaixo, elas são vinculadas às superintendências. Legal? Então, dessa forma, porque já destaquei, o único item correto é esse. Assessoria de diretoria, e é uma assessoria técnica, vinculada hierarquicamente aos diretores. Apenas o item 4 está correto. Se você não estiver de acordo, escreva nos comentários. Vamos lá, essa de média complexidade, agora essa aqui precisa achar fácil. De acordo com o regimento. Agora, outra questão. 2. E você, estudando, se dedicando, precisa considerar esta questão de nível fácil. Na sua prova, caso esteja lá uma questão nesse estilo, e eu chamei, apelidei de cara crachá, o que compete a quem compete o quê?
Então, diz a questão que desenvolver em conjunto com áreas competentes iniciativas voltadas à disseminação de práticas boas práticas regulatórias. Na agência compete a quem? Compete à comissão de ética. Opa, boas práticas, Fábio. Comissão de ética. Alguém que não estudou marcaria A. Gerências regulatórias. Superintendência de regulação. Assessoria de qualidade regulatória. Muito embora, para quem não estudar, A, B, C, D e E faria sentido, porque ouvidoria exigiria boa prática regulatória. Comissão de ética também. Olha, B de bola, C de casa e de escola. Propositadamente, com a palavra ou derivações da palavra regulatória, boas práticas regulatórias. Na B, você vê que as gerências seriam regulatórias, superintendência de regulação, assessoria de qualidade regulatória. E realmente, estudando o regimento, você sabe que existem gerências que são vinculadas hierarquicamente às superintendências e abaixo das gerências as divisões sim, vinculadas hierarquicamente às superintendências e, para você relembrar, as superintendências são vinculadas hierarquicamente a quem? Uma pista para você, é um órgão superior da galera, Agência SP Águas. Mas não é isso que cobra a questão. Então, vou destacar aqui, ó. Isso na cor cinza está lá no regimento, é competência de alguém. É competência de quem está em A, em B, em C, em D, em E. Fácil por quê? Sei que um monte de competência está lá no regimento. Mas algumas competências você consegue gravar assimilar com mais facilidade. Veja o artigo 49, entre tantos incisos, o 6º diz que desenvolver em conjunto com as áreas competentes aquelas iniciativas voltadas à disseminação das boas práticas regulatórias. Na agência, que é a SP Águas, claro, compete a assessoria de qualidade regulatória. Então, a resposta é de escola. O Fábio criou a, ok? E você vai entender. O Fábio, de propósito, colocou D de dado. Legal? Gerências regulatórias, salvo engano, o Fábio criou, elaborou, inventou. Superintendência de regulação tem isso no regimento? Então, uma pergunta importante, você faz o estudo assertivo, busca na legislação se isso existe. Veja, superintendência de regulação tem a ver com ações regulatórias, está no inciso 11 do artigo 72 do regimento. Compete à superintendência de regulação articular-se com outras superintendências, órgãos governamentais, entidades envolvidas na gestão dos recursos hídricos para assegurar a integração e a eficácia das ações regulatórias. Bem legal, nada à toa no canal ao concurso, especialmente quando se trata de questões, porque essa questão, pensei muito sobre ela, porque cobrança de competência não é fácil, mas essa questão aqui em si, essa questão em especial, você precisaria, como eu disse, considerar fácil. Por quê? Falou de boas práticas regulatórias, você faz a associação de palavras-chave. E você viu, a assessoria de qualidade regulatória tem a ver com práticas regulatórias. Boas práticas, as melhores práticas lá na agência. Agora, falou de ações regulatórias, você pensa na superintendência. Opa, entrou em ação, super-homem entra em ação, superintendência, ações regulatórias. Agora, as gerências, fala de pontos críticos, restrições regulatórias, inovações ou alternativas técnicas. Leia o inciso 6º do artigo 55, lá do regimento. Elaborar relatórios e pareceres, etc. e tal. Olha a palavra-chave regulatórias. Então, gerências, restrições regulatórias. Eu tenho um gerente que me restringe. Guarde assim. Eu tenho uma
Superintendência, ela entra em ação, ações regulatórias. Boas práticas pela assessoria. Eu quero que o assessor realize boas práticas. São formas de você assimilar o conteúdo. E veja que a palavra-chave regulatórias você encontra no regimento 3 vezes. É mencionada, citada a palavra 3 vezes. Falou de super, entrou em ação, ações regulatórias. Falou de gerências, a gerência vai restringir restrições regulatórias. E você, vamos supor que tivesse um assessor, uma assessora, você exige boas práticas, não é verdade? Então, guarde assessoria, práticas regulatórias. Então, e porque falei, inventei, coloquei na alternativa A, comissão de ética. E veja que o artigo 37 diz que compete à corregedoria atuar como comissão de ética. Então, pelo que eu consigo entender, não existe de fato, né, uma unidade, um órgão chamado comissão de ética, mas a corregedoria é órgão superior? Outra pergunta importante para seu estudo assertivo, busque lá no regimento. A corregedoria é quem vai fazer o papel de comissão de ética, tá? No inciso 1º do artigo 37. Legal? Essa terceira questão. Galera, eu acho difícil. Marque a alternativa correta. Você já está careca de saber, com perdão da brincadeira. Você grifa, que atende ao disposto ali no regimento. Fábio, ao regimento? No regimento interno da SP Águas, A, B, C, D e E. Esse tipo de questão, com alternativas extensas, você com calma lê cada uma, porque na primeira leitura, olha, porque de repente, talvez na primeira leitura, você já identifique erro em pelo menos uma alternativa. Vamos supor que a B está errada. Você já arrisca na sua prova. Você tem certeza. Entendeu? Então, por eliminação, maneira mais eficaz de acertar esse tipo, espécie de questão. Veja a alternativa A. Quanto à audiência pública envolvida em processos de participação de maior impacto aos entes públicos, seu objeto e seus procedimentos definidos no regimento interno da SP Águas. É assim que está lá. Compete ao diretor-presidente estabelecer as diretrizes executivas e administrativas a serem seguidas pela agência. Olha o cuidado, galera. Não estou respondendo ainda, mas é para você refletir. Diretor-presidente, a pessoa pensa, figura executiva. Conselho diretor, a pessoa pensa, órgão, como se fosse um legislativo. Então, porque leu executivas, as diretrizes, as normas, as regrinhas, opa, diretrizes executivas, diretor-presidente é o executivo. B de bola, resposta da questão, errou. C, a pedido do diretor-relator, a ordem de votação poderá ser reordenada a critério do diretor-presidente e qualquer diretor poderá pedir vista do processo em discussão, devendo o processo retornar à pauta em até 30 minutos. Na C de casa, tanta coisa a ser observada, galera. Primeiro que retornar à pauta em até 30 dias, ou seriam 15? Apenas uma pergunta. E aí, é a pedido do diretor-relator para a reordenação da ordem de votação. E olha essa palavra forte. Qualquer dos diretores do conselho diretor poderá pedir vista? Ou seria só o diretor-relator? Ou somente o diretor-presidente? Ou, de repente, um assessor ali do conselho diretor? Perguntas reflexivas. D de dado, compete ao conselho diretor firmar os contratos, convênios, instrumentos assemelhados pertinentes à execução das competências da agência reguladora, que é a SP Águas, e seu sonho é trabalhar lá, em conformidade com a decisão do conselho diretor. D de dados seria, talvez, a resposta da questão. Você identificou qualquer erro aqui? Escola ASP Águas goza das prerrogativas processuais da Fazenda Pública e de demais condições que tornem efetiva sua autonomia no âmbito da administração pública. Fala a verdade. 3. Escreva nos comentários. 3. Difícil. Difícil. Ou escreva.
São fáceis as questões 1 e 2. São de média complexidade, Fábio, as questões 2 e 3. Vamos interagir, isso ajuda demais o canal. Todas as fundamentações. Veja a cor azul, audiência pública, e diz que os processos de participação de maior impacto aos entes públicos poderão envolver a audiência pública previamente divulgada pela SP Águas. Não só audiência pública, também consulta, mas a alternativa está falando de audiência pública. Então, vamos nos ater a isso. O artigo 30 diz que o objeto e os procedimentos definidos no regulamento publicado juntamente com o anúncio de convocação do EG. Olha aqui, porque o artigo 30, depois do 29, cujo parágrafo 2º do 29 falou de audiência ou consulta pública, no 30 fala em especial dessa audiência pública, que se destina a apresentar e a troca de informações em sessão presencial ou virtual sobre matéria de interesse geral a ser decidida pela SP Águas, sendo subjeto de procedimentos definidos no regulamento publicado juntamente, o que diz a alternativa A? Definidos no regimento interno da SP Águas, galera? Não. E de propósito, o Fábio colocou na alternativa A, regimento interno da SP Águas, porque a pessoa está lá na prova, momento da prova, caderno de prova em mão, viu aqui cobrando sobre regimento interno da agência, viu na alternativa A, citou a agência, ou melhor, o regimento dessa agência, a pessoa realmente não estudou, fez uma ou duas leituras apenas, marca A e infelizmente errou. Vamos de novo aqui, ó, observando. Aqui, artigo 8º, estabelecer as diretrizes executivas e estabelecer as diretrizes administrativas a serem seguidas pela agência como um todo, compete ao conselho diretor, galera, não compete ao diretor-presidente. B de bola errada, porque não compete ao diretor-presidente, mas ao conselho diretor. Parágrafo único do artigo 13. A pedido de qualquer diretor. Veja, a ordem de votação poderá ser reordenada a critério do diretor-presidente. Se ele quiser, ok. Se ele não quiser, não. Legal? Parágrafo 2º do artigo 15. Qualquer diretor poderá pedir vista do processo em discussão, devendo o processo retornar à pauta em até 30 dias. Realmente 30 dias, e é qualquer diretor. Parágrafo 2º do artigo 15. E sobre a ordem de votação pode ser reordenada a depender do juízo critério do diretor-presidente e pedido de qualquer diretor. Então, guarde palavras, expressões, chave. Qualquer diretor. Quando pensamos em ordem de votação, se pode reordenar ou não, de acordo com a vontade do diretor-presidente. E pedir vista do processo, qualquer diretor também. Legal? Isso é estudo assertivo. Então, veja, artigo 25, parágrafo 3º do artigo 25. Após a leitura do voto do relator, qualquer diretor poderá formular pedido de vista. Parágrafo 7º do mesmo artigo 25. Qualquer diretor poderá, se entender necessário, requerer às unidades lá da SP Águas e também às demais partes processuais pedir esclarecimentos, requerer esclarecimentos complementares e também realizar diligências para apreciar as matérias objetos de votação pelo Conselho Diretor. Então guarde, galera, a palavra forte que de repente em concursos públicos deixa uma alternativa errada. No caso aqui do regimento, você viu. Qualquer diretor, qualquer diretor, qualquer diretor, qualquer diretor. E aí, inciso 3º do artigo 10, firmar os contratos, convênios, instrumentos, tudo competência do diretor-presidente, em conformidade com a decisão do conselho diretor, galerinha, turminha, em conformidade com a decisão do conselho diretor, galera. Então, compete ao conselho diretor? Não, compete ao diretor-presidente. Olha só, pegadinha. Pegadinha. Compete ao conselho diretor firmar isso, em conformidade com a decisão do conselho diretor? Ô, louco, o conselho diretor decidiu. E aí o diretor
diretor-presidente, em conformidade com a decisão do conselho diretor, o diretor-presidente vai então firmar os contratos, firmar os convênios, firmar os instrumentos assemelhados. Dedidado, ninguém poderia marcar nessa prova, pelo menos eu acho. Escola SP Águas goza, né, das prerrogativas, tá lá, tá, parágrafo 4º, artigo 2º do regimento. SP Águas goza de prerrogativas processuais da Fazenda Pública e também, além disso, de demais condições que tornem efetiva sua autonomia no âmbito da administração pública. Portanto, a alternativa E, vejam só, isso mesmo, galera, esse é o pensamento. Numa prova, não existe aquela alternativa com mais chance de ser resposta. Nunca seria A, porque estaria na cara. Geralmente a alternativa é escola, porque ninguém leu. Até a alternativa D já se cansou? Não, pode ser qualquer alternativa. Beleza? Então, bons estudos, até a sua aprovação. Valeu, galera. Gostou do vídeo? Deixa um like. Não gostou? Deixe dislike, escreva comentário, critique. E a crítica, galera, se for mordaz, ácida ou se for gentil, importante que eu tento melhorar, me aprimorar para formular melhores questões para seus estudos. É meu modo, é meu jeito, é meu desejo contribuir com os seus estudos. Por isso, não me considero professor, mas talvez, quiçá, um facilitador. Legal, então? Inscreva-se no canal, ative o sininho, porque virão aí mais vídeos sobre regimento interno da Agência de Águas do Estado de São Paulo. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo.